Oi. Eu não vou desligar o ventilador porque senão eu vou fritar aqui. Eu vou começar a derreter aqui. Aí daqui a pouco eu vou tomar banho, mas... Era pra eu já ter tomado banho, quer dizer. Mas se não for agora... vai saber quando vai ser. Esse não é o primeiro vídeo que eu gravo a caráter, com os meus melões à mostra, né? Com os meus seios à mostra. Os meus seios nada polêmicos. Eu acho que eu tinha gravado um vídeo... Não... Com certeza não foi o único vídeo sem noção desse canal, mas foi o pior. Foi o pior, nesse sentido. Pior. E eu privei. Eu acho que foi o único vídeo que eu postei alguns. Eu já postei alguns que eu deixei privado mesmo, porque existem coisas que, assim, eu quero guardar pra ver depois, mas ninguém mais precisa ver. Então eu deixei eles lá no canal, né? Só pra eu rir. Muito no futuro, agora não, muito no futuro. Um estudo antropológico, né? Uma análise econômica. E esse vídeo, eu espero que não seja um deles, eu espero que eu realmente poste esse vídeo. Enfim, tem outro vídeo aí, e vamos tentar fazer com que esse vídeo aqui não seja um deles, né? Vamos tentar fazer com que esse vídeo seja publicável. Não family friendly, mas publicável. Se você é menor de 18 anos, por favor, não. Ou descrição devida, né? Enfim, a culpa não é minha, seus pais deixam de acessar a internet e se deparar com isso. A culpa não é minha, tá? Então, esteja assim com isso. Enfim, eu tô bem a caráter pra esse vídeo mesmo. Mesmo porque eu tinha prometido pra mim que eu não iria mais tocar nesse assunto, porque concerne uma pessoa que de fato existe. Não é um Daniel, um Zachary Booth, que nem sabe que eu existo e tal. Não, é uma pessoa bem próxima. Relativamente próxima. O que é até uma coisa curiosa, porque... faz parte da paixão você se encantar por alguém que, ainda que esteja ao teu lado, tá a quilômetros de distância, sabe? Esse paradoxo é o que faz, é o que constitui a paixão, quando você se apaixona por uma pessoa. Porque é justamente você se deixar encantar por alguém que você mal conhece, ou por alguém que em grande parte você constrói na sua cabeça. Enfim, eu tava aqui escutando música, que é onde mora o perigo, no final de um dia. Tenha sido como foi o seu dia, no final do dia você escutar. Eu espero muito não envelhecer assim. Eu espero profundamente. É o tipo de coisa que ainda me levaria a orar com os joelhos no chão, sabe? Porque o Senhor tenha piedade da minha alma e não me deixe envelhecer assim. Por favor, Senhor. Não me deixe envelhecer assim. Você terminar o seu dia escutando música. E eu não tô nem falando da qualidade da música, no meu caso não é essas coisas. Mas era Maroon 5. Era alguma música do Maroon 5. Obviamente uma versão slow and reverb do Maroon 5, uma música dele. É uma coisa engraçada porque as músicas dele são tipo... elas têm um ritmo alegre, o que é uma coisa que me pega. Isso me pega muito. O slow reverb, ele potencializa isso. Mas tem muita música que já é assim. Que você tem uma letra bem dançante, né? Tipo, bem balada. Mas a letra da música é assim, é uma depressão. É uma depressão que parece que a pessoa que tá cantando, ela aceita que a vida dela é essa desgraça e ela, vamos dançar. Vamos dançar, porque enfim, comemos e bebemos, amanhã estaremos mortos, né? Tá até na Bíblia isso aí. Então isso me pega muito. Em história também, mas você tem aquela história... Algumas novelas turcas são assim. Elas têm uma coisa bem novela, uma coisa bem formulaica, né? Uma coisa bem caricata até. Só que o final da história, da novela, do filme, enfim, pega a novela turca, porque a novela turca é bem assim. A novela acaba com uma catástrofe, com uma hecatombe, com... Ai, cara, com um desgraçamento total. Que você fica tipo, cara, eu não previ isso no começo, sabe? Isso também aconteceu muito no filme que eu já falei aqui sobre, que foi o The Revival, ou Emoções Reprimidas. Tá no YouTube, acho que eu vou colocar o link
desse filme maldito, né, na descrição desse vídeo, pra quem não faz ideia do que eu tô falando. Enfim, mas tu que já esteve em encontros passados com a Huitzel, tu sabe que filme é esse. Se não sabe, tá precisando, né, rever uns vídeos do passado. Ou não. Enfim, acho que eu vou colocar o link do filme aqui. Ai, cara, vai rodeio de mal pra dizer as coisas, mas... Ai, porque tem tanta coisa na minha cabeça que eu não sei como organizar esse caralho. Esses caralhos, são vários caralhos e cus na minha cabeça, sabe? Que não se encontram, eles não se encontram. Ai, muita coisa, enfim. E eu tava... Faz um tempo já que eu baixei... Veja bem, eu não tenho lido muito, mas eu baixei vários livros que eu achei na piratada, na internet, PDFs. E eu sou exigente com PDF. Eu só baixo PDF bom, fotocopiado, escaneado. Ou que, enfim, que o arquivo foi bem projetado, que tá bem formatadinho, o texto tá... Eu tenho mais ou menos uma ideia de que o texto realmente tá lá, que não tem coisa faltando. Enfim, eu sou muito assim com o PDF. Já que eu tô gastando dinheiro, eu quero um troço bom, de graça. Parece que você vai porra da internet, né? E eu tinha baixado muitos PDFs de autores místicos, não só cristãos, mas principalmente sufi. Muitos autores sufistas, não sei se... Sufistas, não? Sufismo. Muitos autores... árabes, berberes, turcos, persas, muito persas nessa porra também, enfim, que subscreviam uma vertente islâmica do sufismo, que, em termos bem gerais, no caso dos islâmicos, né, no caso do Salam Aleikum lá, eram odes de amor ao divino, Allah, Huapa, ao Deus deles. Só que assim, eu tenho muita pouca simpatia. Você pode até dizer que eu não sou um brasileiro clássico, eu não tenho exatamente nada contra religiões de matriz africana. Tipo, ai cara, quer adorar algum, quer cortar pescoço de galinha viva? Sei lá, quer imolar uma vaca cabeça pra baixo, cortar ela toda viva? Eu acho bizarro, mas não tenho nada com isso. Agora, muçulmano é um troço que assim, no geral eu quero distância, né? Uma coisa que não me atrai nem um pouco. Apesar dos homens não são uma tentação, mas é isso, são uma tentação. Não são nem lobo com pele cor-de-rosa, são loucos, muito belos, mas loucos, enfim. Então, não tem nenhuma atração. Mas eu tenho um fascínio esquisito, e muitos dos autores, dos poetas, Rumi, Al-Shustari, que é o que eu tenho lido mais, que era de Al-Andalus, era um poeta místico, enfim, sufi, muçulmano, enfim. Cara, eles fazem isso muito bem, sabe? Eles escrevem muito bem. Eu achava que era um troço mais cristão e tal, mas não. Você tem o Mesta Icaro, você tem a Teresa d'Ávila. Eu acho que eu baixei até alguma coisa da Santa Teresinha de Jesus. Enfim. Porque tem uma beleza naqueles escritos. Tipo, realmente parecia que essas pessoas, elas estavam apaixonadas por Deus. E eu acho isso um conceito tão bonito, tão bonito. Quando a gente pensa em religião, a primeira coisa que vem à cabeça são um conjunto de regras de conduta. É de fato um modo de vida. Tipo, religião não é exatamente algo que você... Não é só uma coisa que você sente, é uma coisa que você faz militarmente. Uma coisa que você tem que fazer. Senão, vai queimar. Ou, se você for um muçulmano e tiver tido o azar de nascer, ou sei lá, tiver uma comunidade muçulmana na porra da França, é capaz de ser vítima de um crime de honra. Enfim, é uma maravilha, né? Ai, maravilha. Só quem reclama do Ocidente é quem é ocidental, matar. É quem é ocidental, no caso. Matar. Ai, cara. Mas afora essa parte fascista da religião, que, mais uma vez, me atrai, porque, de certa maneira, você abre mão da sua liberdade para obedecer a uma autoridade que está acima de você. Eu nem tô falando de Deus, eu tô falando do teu sheik, eu tô falando do teu padre, eu tô falando do líder da vilazinha do Pau Branco, que é algum lugar da Anatólia, em que você tenha tido azar de nascer, ou de ter ido, vai se sabe sei lá como. Enfim, isso a submissão, a entrega do controle da tua vida a outra pessoa, isso é libertador, de certa maneira, sabe? Tipo, o Christian Grey, no 50 Tons de Cinza, estava certo quando ele falou que a submissão é um tipo de libertação. Tem uma catarse nessa porra. Por mais que você sofra, por mais que você sofra abuso, por mais que você seja oprimido em entregar o controle da sua vida, né? Em entregando o controle da tua vida, tu sofre opressão, você tira algum gozo disso? Sim. Isso é um tipo de libertação de uma coisa para outra? Sim, tem um gozo. Em qualquer tipo de opressão, principalmente quando você tem todo um sistema moral, toda uma perspectiva metafísica de como as coisas funcionam, como elas foram criadas, como elas deviam ser, como elas vão acabar, né? Nesse caso, tanto o islamismo quanto o cristianismo são comuns, né? Ambos têm um apocalipse. Então, tem-se mais ou menos um reconforto de, olha, Jesus vai voltar, vai sujar suas vestes de branco e julgar a todas as nações,
Ou, sei lá, eu não sei como é que é o Apocalipse muçulmano. Maomé vai voltar e Deus vai voltar e Deus vai jogar tudo na guena e sei lá como é o Apocalipse dos muçulmanos. O vídeo não é sobre isso. O ponto é que eu tenho entrado muito em contato com os escritos místicos desses autores místicos. No caso dos cristãos, eu não sei se eles têm escolas específicas, mas no caso do Salam Aleikum, você tem o sufismo. Mais uma vez, são escritos muito bonitos. Eu fiquei pasmado, um tanto quanto chocado, com quão bonito a porra é. É muito bonito. E eu percebi que esses poetas, porque eles eram poetas, eram religiosos, mas eram poetas, manjavam dos Paranauê, desde aquela época. Eles conseguem articular coisas que eu só consegui circundar aquilo, sabe? Eles lidam muito com a questão apofática, com a questão do quanto de, por mais que Deus se aproxime, por mais de epifania que você tenha tido, ache que você teve, Deus, ele transborda, ele não cabe em absolutamente nada. É uma coisa que você não consegue abarcar, você não consegue conceber. Deus é uma coisa que você só consegue circundar. Deus é um tipo de buraco negro de luz invisível, sabe? Não é à toa que tem tanto a ver as ideias, né, os conceitos de morte com Deus, enfim, porque ambos são dois buracos negros gigantes que a gente não tem como, enfim, não tem como voltar do horizonte de eventos dessas porra. Mas nesses escritos, eu citei Rumi, eu citei Teresa d'Ávila, eu acho que eu não li quase nada do Eckhart, mas eu li alguma coisa da Marguerite de Brandenburgo, que ela escreveu um livro belíssimo, chamado La Luz que Flui de la Divindade. Como é que é em português isso? Eu acho que eu baixei no... Eu comprei caríssimo, mas baixei no PDF. A Luz Fluente da Divindade, eu acho que tá assim em português. Muito bonito, porque ela mostra, ela se expressa, né, usando aqui a Margarida de Brandenburgo como exemplo. É uma paixão que ela tem, sabe? É uma entrega que ela consegue exercer e praticar assim, e crer nisso, sabe? É uma entrega completa, carnal, inclusive, a Deus. Que cara, eu senti isso, isso aconteceu comigo. Veja bem, foi uma coisa completamente platônica, como subtende-se que deve ser se você for um crente, a tua relação platônica for com Deus, né? Porque se for uma relação carnal, isso é esquisito. Eu acho que não dá, acho que não tem como. Inclusive é até bom que não tenha como, né? Não sei exatamente o que eu quero dizer com isso não, mas enfim, isso tem muito mais a ver com o link dessa porra. Que isso me trouxe muito... Isso me jogou de volta em um passado em que eu não caibo mais. Tipo, eu já tinha falado sobre Elias com você, caro visualizantes. Eu já tinha falado sobre ele. E eu falei pra mim que eu não ia falar mais sobre ele, porque tudo que eu tenho que falar sobre ele eu já não falei. Tudo que eu podia falar sobre ele eu já falei, mas o ponto é que na época que eu caí por Elias, eu já tinha tido a minha conversão. Eu já tinha me convencido de que eu tinha sido convencido de que Deus existe. E que ele tinha virado um homem e tinha morrido em uma cruz pelos nossos pecados. Sabe? Que de fato é mais fácil você amar um Deus que tem cara de gente. É mais fácil você amar um Deus que já foi homem. Mas nunca eu chegaria a conceber modos de se expressar devoção, como, sei lá, mesmo a Teresa d'Ávila expressa nos poemas dela. Eu não conseguiria nunca ter tal ousadia. Isso são de séculos atrás, pessoas já se expressavam assim com Deus. E eu fiquei um pouco chocado com o quanto a minha ignorância me aliena de certas coisas. E o quanto, caramba, é exatamente isso que eu sinto. Mas eu não cheguei a sentir esse tipo de relação, por mais que eu tenha até mentido sobre isso pra Bibi. Eu não cheguei a ter esse tipo de yearn, de crave, sabe? De ânsia, de fome, de sede, de eros por Deus. Eu acho que eu mais temia Deus e eu tentava me obrigar a respeitá-lo e não exatamente a amá-lo. Eu acho que eu nunca cheguei a amar Deus. E nem temer ele o suficiente, porque veja bem, quando eu caí por Elias, quando eu caí por ele, eu já tinha me convertido, eu tava começando a sair um pouco daquele estado neófito, em que fica muito não pode, não tem que ser de tal maneira, você começa a tentar forçar uma máscara em você que não cabe, então você começa a deformar o seu rosto.
né? Você começa a fazer o processo inverso, né? Você começa a tentar formatar o teu rosto em um formato que não cabe nele, ou que até cabe, mas é um tipo de amputação. Para se encaixar, isso exige um tipo de amputação. Porque é uma coisa que nem a Bíblia, até a Bíblia admite, né? Tipo, se teu olho esquerdo te fizer pecar, arranca ele e segue pelo caminho estreito, né? Porque é melhor tu entrar no céu sem teu olho do que ir todo pro inferno. Enfim, isso pra mim é uma coisa muito real, muito pungente, muito latente, muito patente, na verdade, muito visceral, muito à flor da pele, muito nevrálgica na época. Era um troço muito real, não era só uma ideia, não era só uma concepção, não era só uma coisa que eu colocava na minha cabeça, do tipo, eu tenho que fazer, não, era uma coisa que eu tentava fazer no meu dia e falhava todos os dias, mas o fracasso não me fazia parar, só me instigava ainda mais a tentar, não é nem ser alguém que eu não sou, mas tentar fazer nascer um alguém que ainda não existia, e eu nem sei se podia existir, enfim. O que me leva a pensar se realmente eu cheguei a me converter ou se foi só um tipo de delírio, um tipo de desespero. Não sei. Tô ocupado. Já tô indo. Eu tô ocupado agora, vovô. Eu já vou, viu? Espera um pouquinho. Eu escolhi vir pra cá. Então isso realmente não é culpa dela. Mas ela tá atrás da porta esperando eu terminar de falar o que eu quero falar e não quero que ninguém escute. Então eu vou ter de ajudá-la. Então, licença. E eu não vou cortar essa porra porque eu não tô afim de editar vídeo. Então vai ficar assim mesmo. Não, ela foi pro quarto dela me esperar. Enfim, tentarei não demorar muito, mas vou demorar. Então, desculpa, mas eu tenho que jogar isso pra fora. Eu tinha vindo pra cá porque, de certa maneira, eu queria me convencer de que eu queria ser mais útil, mas eu só não queria ficar sozinho. O que pega nisso tudo é que quando eu tinha caído por Elias, eu já tinha passado pela conversão. E o que eu senti por ele se encaixava muito mais no que eu li em Rumi, em Teresa d'Ávila. Eckhart nem tanto, mas enfim, mesmo na porra de Shustai. Do que eu jamais senti por alguém que eu consegui me convencer de que a quem eu devia absolutamente tudo. E ajudava o fato de você ter uma carinha pra Jesus. Isso me fez pensar de novo, com um pouco mais de força, se realmente eu cheguei a me converter ou se isso foi só confundir o eco com outra voz, sabe? Tipo, mesmo depois de ter passado pela conversão, eu ainda tinha guardado dentro de mim um troço que eu nem sabia que existia. E eu realmente não... Eu era muito cético naquela época, ainda mais do que eu sou hoje. Não era nem cético, era cínico. Isso passava de ceticismo e ia pro cinismo. Porque existe sim tanto de arrogância e imaturidade. Você pensar que, nossa, paixão, as loucuras que as pessoas fazem quando elas estão nesse estado. Sacrifícios que várias pessoas na história já foram capazes de fazer por amor, e não só personagens de novelas de cavalaria ou romances de 1800 e bolinha, ou personagens de mitos, sabe? Não, pessoas reais de carne e osso. Sacrifícios que elas fizeram. É um pouco
vão leviano. Você olhar pra tudo isso e pensar, só porque fulano era bonita, ou só porque fulano era rico, ou sei lá, você inventar desculpinhas. Você projetar as suas misérias e o que você acha que é mais importante em cima de outras pessoas que fizeram coisas que você nunca seria capaz de fazer. Você sabe disso. Enfim, eu era bem assim. Só que quando eu literalmente caí de 4, platonicamente, mas de 4, por Elias, foi quase um experimento científico. Na época até pensei, nossa, talvez seja Deus querendo me fazer um pouco mais humilde, sabe? Deus queria me fazer um pouco mais humilde, fazendo com que eu me apaixonasse por um colega de sala. Um colega de sala. A gente tá falando inglês, né? Isso é português, então você pegou que é homem, que é macho, né? Um macho se apaixonando por outro macho. Um macho crente se apaixonando por outro macho. Um macho pseudo-crente. E pseudo-macho também. Porque Elias é bi. Pelo menos. No mínimo, ele é bi. Mas não, ele não jogou verde pra mim nunca, ou ele nunca deu trela pra mim nem nada. Mas não precisava. Era realmente uma coisa esquisitíssima, porque paixão é um tipo de fome. Paixão é uma ânsia, paixão é uma vontade de um troço que você nem sabe direito o que é, mas tem alguma coisa a ver com a pessoa que durante pelo menos alguns meses consegue ser tudo o que importa na sua vida. Sabe? Paixão é isso. Só que só o fato de eu estar na mesma sala que Elias, de eu estudar no mesmo lugar que ele, de eu conseguir ouvir a voz dele, conseguir espiar ele assim, nem que fosse de relance, porque eu não tinha coragem de olhar diretamente pra ele, e nem exatamente porque eu tinha medo que ele me visse fazendo isso, nem nada. Era quase como se eu quisesse economizar as visões que eu tinha dele. Quase como se eu quisesse testar a minha memória pra ver o quanto eu conseguia reter aquilo na minha cabeça, porque eu sabia que ia acabar. E tipo, tudo bem que fosse acabar. Foi tipo, desde o começo uma paixão bem resignada. Uma paixão meio que de gente pobre, sabe? Uma paixão humilde. Uma paixão... Uma paixão que não precisava se realizar, sabe? Uma paixão que não precisava acontecer pra ser. De uma hora pra outra só era. De uma hora pra outra... Eu não queria que ele me tocasse. Eu não queria tocá-lo. Eu não queria beijá-lo. Eu não queria... nada que viesse depois disso, sabe? Eu não queria nem ser amigo dele. Eu tinha medo, inclusive, de ser amigo dele. Menos de descobrir... menos por descobrir quem ele realmente é e muito mais por... eu achava que eu não era o suficiente. Que não teria nada em mim que fosse suficiente para manter ele por perto. Mas isso não dizia respeito só a ele, dizia respeito a quem quer que eu tivesse por amigo na época. Amigo. Porque eu realmente... eu acho que eu nunca de fato tive amigos. Acho que eu nunca de fato consegui ter amigos. Retê-los. Mesmo as pessoas que eu tinha na escola e tal. No colégio, no caso, né? Já no ensino médio. Não eram exatamente meus amigos. Eram meus colegas. E eu sempre soube que eles eram meus colegas. Amigos eu só tive muito poucos. Uns 2, umas 2 ou 3. E foi a ideia fundamental. No começo do ensino médio, depois disso, eu já tinha aceitado que eu era uma pessoa muito pequena. Que eu tinha muito pouco em mim para dar para os outros. E que eu conseguia suportar muito pouco dos outros. Eu conseguia suportar muito pouco de mim mesmo, a valia dos outros. Então eu tinha um certo medo de ser visto por ele. E depois ele se afastar. Eu acho que isso sim ia acabar comigo. Não é nem o caba ler aquela carta ridícula que eu escrevi pra ele. Ridícula entre aspas, que eu tenho assim um certo tipo de orgulho por ela. Eu tenho sim. Tenho sim. É uma carta genital, de tão explícita, não no sentido sexual do troço, mas no sentido de, cara, eu não pedi pra saber disso. Era só você me dizer que ele estava apaixonado por mim. Bastava, não precisava de tudo isso. Enfim, uma carta bem assim, bem tipo, eu não precisava saber. Não quero saber. Uma carta bem assim, era, mas... ai, cara, aquilo ali era tudo muito visceral. Aquilo ali era... eu acho que foi o mais honesto que eu consegui ser sobre qualquer porra na minha vida. Foi naquela carta, que eu não queria pra ele. Obrigado, Bibi, mais uma vez. Sensata da porra. Muito obrigado. Obrigado entre aspas, né? Porque, enfim.
quando a gente quer fazer nossas loucuras, a gente faz. A gente não pede conselho de outras pessoas. A gente faz. Eu pedi conselho, enfim. Ah, caramba, bicho, eu me apaixonei dessa maneira por alguém, por outro homem, depois da minha conversão, ainda na minha fase crente, no meio de toda aquela culpa, todo aquele castigo, todas aquelas neuras, aquelas paranoias. Elias era um oásis. Eu não conseguia enxergar ele exatamente como um pecado. Eu não tinha pensamentos e nem ideações. E realmente não tinha, de nenhuma sorte. De nenhuma categoria. Eu não tinha ideações eróticas ou físicas, minimamente físicas. Bastava eu estar perto dele. Eu poder vê-lo, eu poder ouvi-lo. Ele sorrir para mim. Ou eu ser capaz de ver ele sorrindo, não exatamente para mim. Isso era o suficiente. Isso justificava o meu nascimento na época. Isso me tirava de um daqueles hiatos que eu acho que desde os meus 13 anos, até hoje em dia até, eu comecei a passar batido anos e anos, ou melhor, meses e meses que se acumulavam em anos na minha vida, para de repente às vezes estar fazendo alguma coisa em algum lugar com alguém, parar e pensar, eu ainda tô aqui, eu ainda tô aqui, nossa, eu cheguei até aqui. Aí você começa a traçar mais ou menos, que você não se lembra muito nem disso, né? Todos os dias são iguais, ou nem são iguais, mas o que importa disso? Você começa a tentar voltar um pouco no passado, tentar entender mais ou menos como você conecta a outra, você fica, pouco importa, eu ainda tô aqui. Coisa esquisita, eu ainda tô aqui, tipo... Enquanto eu estava apaixonado por Elias, isso não aconteceu. Eu estava ali o tempo todo. Tudo fazia sentido, porque tudo me voltava a ele, sabe? Tudo fazia sentido porque onde eu estava naquele momento era onde ele também estava, ou onde eu podia encontrar ele em determinado momento do meu dia, na sala de aula, no recreio, no colégio que eu estudava. Tudo fazia sentido de alguma maneira. Não, o mundo não ficou cor-de-rosa, as coisas não se tornaram éter. Eu não tive dias de Éden, nem achei que eu tinha alcançado uma utopia, não era isso. Era só um estado em que tudo era do jeito que era, e tudo bem que tudo fosse do jeito que era. Se eu estava ali e ele estava aqui. Se eu pudesse vê-lo, se eu pudesse alcançá-lo de alguma maneira, estava tudo bem. Eu não ousava desejar ou pensar mais do que isso. Eu não ousava querer mais do que isso, porque mais do que isso para mim parecia demais. Por isso que eu digo que foi uma paixão. Cara, foi um troço... Eu falando assim, parece que foi uma coisa tão terna, tão delicada. De certa maneira foi, mas era um troço mórbido no sentido de... Cara, era intenso para cacete. Era intenso pra cacete. Eu falei isso já num vídeo, na segunda parte em que eu li a carta para Daniel, e eu vou repetir, porque eu tenho dito, isso não é força de expressão, uma hipérbole, um exagero. Não é. Se Elias tivesse me dado trela, e mesmo antes da época em que, ou mesmo depois de eu descobrir que ele usava, que ele consumia certas substâncias, né, muito ilícitas, que ele tinha uma situação familiar bem complicada, nisso até rola uma identificação, né, porque enfim, né, no caso o pai dele, enfim, é um troço que até uniria a gente pelas feridas, né, enfim, pelos traumas. Mesmo depois de descobrir que o cara que o cara fosse, eu nem sei disso com certeza mesmo, né, enfim, mas que o cara fosse problemático, muito problemático, o cara, eu não estaria nem aí, eu me entregaria de completo por ele, e isso iria muito além do corpo, isso iria muito além do físico, muito, puta que pariu, muito além do físico, muito além do físico, uma coisa esquisitíssima, porque realmente foi a única vez na minha vida, se brincar, a única vez na minha vida em que a minha vida importou tão pouco perto de alguém, e ao mesmo tempo eu me senti tão vivo, porra, vivo. Tu sabe o que é vivo? Sabe o que é se sentir vivo? Sabe mesmo, porque até então eu não sabia, agora eu sei, nem porque depois disso
Eu não vou dizer nem que, eu sei o que não volta, não é nem isso, mas eu sei o que eu não estou sentindo agora, é o que eu já senti. E o que eu não senti antes, que eu sentisse, e que eu já não sinto mais, enfim. Eu sei, agora eu sei. E de certa maneira, eu nem preciso ser um grande gênio para chegar a essa conclusão, né? É uma situação bem simbólica até, principalmente para alguém que procurava sinal em todo canto, e que pensava, meu Deus, o temor do Senhor é o indício de toda sabedoria, olha o que eu estou fazendo, isso não é certo. Mas de certa maneira, isso foi um tipo de fruto proibido que eu mordi. Eu não consumei, mas eu fruí de bom grado, sabe? Ou nem isso, foi tipo um fruto proibido que eu não precisei morder para que meus olhos fossem abertos e eu soubesse até onde eu iria. Se Elias próprio chegasse para mim e me oferecesse aquele fruto, eu tenho certeza ainda hoje o que eu faria, do mesmo jeito que eu tinha certeza na época. E essa certeza não me apavorava, não me assustava, não me fazia recuar. Era um estado esquisitíssimo, porque ao mesmo tempo que eu estava com uma mentalidade completamente crente, uma mentalidade completamente evangélica mesmo, uma mentalidade evangélica mesmo, eu ficava tipo, cara, mas como isso pode ser um pecado? Como isso pode ser um pecado se isso é só o que é tão só o que é? Com toda a idealização, com todas as ideações, com tudo que seja lá o que for aquilo era, eu não tenho exatamente uma ilusão de tipo, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é... Não, tem um lado B disso. Isso aqui pode cair para muito fundo, isso aqui pode descarrilhar, isso pode me levar para um lugar do qual não vou conseguir sair. Eu sabia disso, mas ao mesmo tempo eu ficava tipo, cara, mas como isso pode ser um pecado? Como isso pode ser um pecado? E pior, como o Senhor pode ter me deixado cair por isso, como o Senhor pode ter me deixado cair por isso, depois de ter me reclamado para o Senhor, depois de ter me feito aceitar o teu filho? Como isso pode ter acontecido comigo? Como? Que tipo de teste é esse? E mesmo na época eu não conseguia levar muito a sério o fato de que isso era um teste, porque não fazia sentido. Como você tenta uma pessoa de uma forma tão terna, tão suave, tão doce, tão real, não é nem visceral, é real mesmo, tão real, sabe, as portas da percepção, o início do conhecimento, sabe, foi realmente uma porra nessa ordem que aconteceu comigo. Foi tipo um troço do tipo, existem situações nas quais você não se pertence. Isso não acaba depois que você ganha autonomia e você não precisa chamar sua mãe depois que você faz cocô pra ela passar papel higiênico que você sabe. Tipo, isso não acaba quando começa a nascer pelo na cara, ou quando você completa 18 anos, tem que fazer o alistamento obrigatório, ou quando você começa a poder dirigir. Isso não acaba. Existem situações, às vezes até por necessidade, talvez isso faça parte do ser humano, talvez a gente não consiga, de fato. Entendeu? Uma questão a vida é muito pesada para se aguentar, né? Enfim, você precisa de um amigo, né? As pessoas precisam de amigos, porque, enfim, a vida é um fardo. Seja prudente, tenha amigos. Isso está no cara da Bíblia, né? Não seja antissocial não, porque você vai se fuder. Mas talvez não seja só uma questão de prudência, talvez seja uma questão da paixão e tal. Talvez você simplesmente precise se doar para alguém. Não importa o quão narcisista e egoísta e pretensioso e arrogante e prepotente e burro, que não sabe que é burro, você seja. Você precisa. E aquilo ali foi um momento, Elias foi um momento em que eu não consegui mais negar isso para mim mesmo. Eu não consegui mais negar isso para mim mesmo. Eu não poderia mais voltar onde eu estava antes de cair por ele. Antes de, em um determinado e belo dia, ou em um dia como qualquer outro, eu tinha olhado para o lado, reparado ele, de uma maneira que eu não tinha reparado antes, e aquilo começar a ser tudo o que eu já fui por inteiro. Tipo, eu tento pensar, e eu realmente só tento pensar porque o máximo que eu consigo elaborar disso são memórias, e eu consigo recordar sentimentos, mas eu não consigo exatamente pensar sobre aquela época de maneira a compreendê-la, sabe? Eu consigo memorá-la apenas e ressenti-la. Isso é sentir de novo e ressentir também. E pensar, cara, o que foi isso? O que foi isso? Eu ainda fico, cara, o que foi isso? Tipo, era isso o que a Teresa d'Ávila falava, que fazia com que ela tivesse certeza de que ela podia morrer
e esperar o paraíso. Era isso que fazia com que o Al-Shustari tecesse odes belíssimas de amor a Allah. Foi isso que empurrou Agostinho a escrever as Confissões. Tipo, eu senti isso. Eu cheguei muito. Se eu não senti isso, eu cheguei muito perto de sentir isso. Mas eu senti isso por um outro homem, por uma outra pessoa feita de carne e osso. Eu não senti isso por Deus. O que eu sentia por ele, mais uma vez, era respeito, era temor, era um caramba. Eu acho que isso realmente existe, eu acho que isso é real. Caramba, eu preciso, eu devo. Mas isso não tinha chegado no meu coração. De repente chega um caba com quem eu já estudava, desde que eu entrei no caralho daquela escola. De repente teve um dia que eu olhei pro lado e eu pensei: tu, tenha-me. Me chame pelo seu nome, sabe? Era uma porra. Nesse sentido mesmo, sabe? Do livro. O filme é chato. Eu tô falando do livro, que é belíssimo. Mas ai, cara, se tu faz... Sabe? Eu nem jogo a culpa disso em Deus, porque eu não sou desse tipo. Eu não sou dessa espécie de pessoa, de crente, que fica culpando Deus pelas cagadas que acontecem na vida dele, né? Muito mais disso é culpa da gente. Mas eu pensei, como eu poderia dizer não a uma coisa que eu nunca tive como negar até que tivesse acontecido? Porque foi bem isso mesmo. Eu não consigo extremar o momento em que eu olhei para Elias e eu pensei: eu devo escolher, eu cedo ou não? É Elias ou é Jesus Cristo? Isso nunca aconteceu. Só em um determinado momento eu percebi que eu comecei a aceitar, na verdade, o fato de que eu já tinha... Era Elias. Era ele. Porque só tinha ele ali do lado. E eu nem podia alcançar ele. E eu nem precisava alcançar ele. E estava tudo bem eu não precisar alcançar ele. Eu estava vivo. Era o que era. E que bom que eu estava vivo. Que bom que eu consegui chegar até lá. Até ali. Até aquele momento. Que bom que eu consegui saber que Elias, ou alguém como Elias, existe. Que bom que aconteceu. E que bom é muito pouco, né? Que caralho, que foda pra cacete, que barato, que lombra, que panca que aconteceu, sabe? Que loucura. Eu queria aquilo de novo. Muitas vezes eu queria aquilo de novo. Aquilo não foi uma tentação. Eu realmente não consigo acreditar que aquilo foi uma tentação. Ainda que me converta de novo e volte de novo para a minha fase de neófito, que até uma terminologia crente, não é enfim, a terminologia é boa, apesar de ser crente, que é o primeiro amor, que é como os crentes descrevem o momento da epifania deles, em que eles aceitaram a Jesus, a Cristo, a Deus. O Espírito Santo fez morada em seus corpos e eles queimaram com a chama espectral do Espírito Santo pelo Filho ressuscitado e pensaram: ó Deus, eu te entrego tudo que sou, faz de mim o que bem quiseres, sabe? E isso eles chamam de primeiro amor, que é um momento de completa convicção, de completa entrega ao transcendental, ao eterno, ao divino. E isso não aconteceu comigo, isso não aconteceu com Deus. Eu não consegui chegar a esse estado com Deus. Eu não consegui amar Deus. Não consegui. Mas eu consegui amar um cara que malemar sabia o meu primeiro nome. Ou melhor, meu primeiro nome ele sabia, mas ele nem sabia meu sobrenome. Vai lá. Isso aconteceu com ele. E nada precisou acontecer a mais, sabe? De nenhum fato dependeu as vias pelas quais tudo pra mim na época era o cara. Tudo pra mim era ele. Que eu realmente pensava, eu acreditava, eu sentia. Se eu morrer amanhã, o que é que eu vou estar perdendo? Não tem mais nada. Nada mais precisa acontecer. Nada mais precisa acontecer. Eu não preciso fazer 19 anos. Eu não preciso me formar no ensino médio. Eu não preciso fazer vestibular.
Eu não preciso queimar a cabeça pra pensar o que é que eu vou fazer. Eu nem sabia o que eu ia fazer na época. Fazia ideia. Eu não tava pouco no filho, mas tipo, o dia não precisa nascer amanhã. Eu não preciso ficar pensando, nossa, o que é que vai ser da minha mãe, sabe? Quando minha mãe vai sofrer e tal. Ou irmã, ou tal. Isso nem passou pela minha cabeça, na verdade. Nem passou pela minha cabeça. Mas eu fiquei tipo, cara, nada mais precisa acontecer. Inclusive, eu até meio que prefiro que não aconteça mais nada depois disso. Tipo, nada mais. Sabe aquele estado, aquela aceitação, aquela convicção de que nada mais precisa acontecer. Tipo, eu posso morrer, que não é nem que eu vi tudo, é que eu vi tudo que eu precisava ver. I see it all, sabe? Conhece a música daquele filme do Von Trier, do Dancing in the Dark? Pô, pronto, era bem isso, tipo, era eu cantando em silêncio aquela música, sinceramente, meaning it, sabe? Sinceramente, realmente acreditando no que eu tava falando. Era tipo isso. O único momento de real angústia, assim, de angústia mesmo, o único momento em que eu cheguei a necessitar satisfazer uma coisa que eu sabia que eu não podia satisfazer, e não é nem por questão religiosa, é por questão de impossibilidade mesmo, foi quando no grupo da sala de WhatsApp, Elias, ele se abriu um pouco demais, pelo menos eu acho que ele se abriu um pouco demais, porque eu jamais teria feito aquilo, mas de certa maneira aquilo foi culpa minha, eu não vou dizer exatamente porquê, mas de certa maneira foi culpa minha, ele foi o único que se abriu demais. Do meio pro final, do terceiro ano, em que ele admitiu que ele já tinha ido a baladas GLS e tal, e que ele tinha sentimentos bissexuais, e que isso já tinha rendido problemas pra ele, principalmente com o pai dele. Eu me lembro que eu olhei pro celular, eu já gravei um vídeo naquele quarto, era naquele outro quarto lá da janela. Eu peguei o celular, eu coloquei o celular em cima da cama, e eu me deitei no chão, porque tava frio. Eu comecei a suar, eu deitei assim no chão, e eu pensei, meu Deus, o que é isso? Isso realmente é uma tentação. Eu cheguei a acreditar nessa hora. Isso é uma tentação. Porque, tipo, o senhor sabe que não vai rolar. Acaba daquele não queria olhar pra mim. E tudo bem, eu sei disso. Eu sei o meu nível, eu sei o meu lugar. Eu não preciso ser colocado nele. Nem mesmo por Elias. Eu não preciso. Eu, tipo, senhor, por que o senhor tá... Por que o senhor estaria me testando com um troço que eu sei muito bem onde é que vai dar, eu sei muito bem onde é que não vai dar, eu sei muito bem que não tem nem como dar em qualquer lugar, porque nem vai sair do canto para ir em qualquer lugar, sabe? Porque, tipo, o que é que significa? O que é que isso significa? Qual é a moral disso aqui? O que é que eu vou tirar disso aqui? Tipo, mesmo que não comigo, ele pode se engraçar com o Caba, mas não comigo. Então, porque justamente por ele eu fui me apaixonar, porra. E tipo, por que eu não consigo controlar isso? Por que eu não pareço mais pertencer pra mim mesmo? Mas pra quem é que eu vou me dar? Pra quem é que eu vou me entregar? Se o objeto da minha paixão não me quer. Pelo menos não dessa maneira. Eu já tenho um cara, não era um cretino, não era um bosta nem nada. Ele era decente, ele era legal, ele prestava, sabe? Ele era um brother boa praça, sabe? O cara, ele tinha um bom caráter, ele tinha um temperamento sussa, ameno. Ele era um cara diferente, sabe? Ele era um cara diferente. Não é nem isso, mas ai, cara, qual é a moral disso? O que é que isso vai me dizer sobre mim mesmo? Isso só me diz que eu sou muito pouco. Isso me faz aceitar um pouco mais a morte. Isso me mostra que ao mesmo tempo que eu não caibo dentro de mim mesmo, eu não tenho pra quem me dar, eu não tenho onde transbordar. Então eu só escorro todos os dias. Pra onde? Eu só tenho uma ideia de pra onde é. Porque eu não sou autista, então durante o meu dia eu olho ao redor, eu sei exatamente onde eu tô, e eu sei como eu cheguei ali, mas o que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? É realmente uma porra apofática, é um troço apofático mesmo, que eu consigo identificar, eu consigo ver, na verdade, eu consigo sentir de novo, eu consigo ver isso em palavras, no Justari, na Teresa d'Ávila, até na porra da Agostinho, tipo, eles conseguiram chegar em lugares de devoção, em lugares de paixão por Deus, que eu nem consigo compreender ou decodificar muito bem onde eu cheguei com Elias, sabe? Tipo, o que é que isso quer dizer? Por que é que isso foi acontecer justamente depois da minha conversão, da minha pretensa conversão? Tipo, por que eu não consegui sentir isso? Por Jesus, sabe? Por quê? Por que eu não consegui ter um primeiro amor por ele, com E maiúsculo, mas eu consegui ter algum amor por ele, com E minúsculo? O que é que isso quer dizer?
Não, isso é Deus te testando. Não, isso é... Se você vier comentar esse tipo de coisa, cara, nem vem. Nem vem, nem vem. Ou mulher, nem vem. Nem vem, nem vem, nem vem, porque não vai rolar. Nem vem, nem vai rolar. Eu nunca blasfemei contra o Espírito Santo e eu não pretendo fazer isso, né? Porque, enfim, eu não quero, né? Vai que. Então, eu não quero queimar as minhas possibilidades pro céu. Aí é meio pesado também, né? Mas isso aqui deve ser um troço que, se brincar, até o Espírito Santo tem dificuldade em entrar. Até ele fica, meu Deus do céu, vou ter que tentar entrar naquele lugar de novo. Porque, cara, não dá. Você bate e a porta nem faz barulho, sabe? Não é nem de oca, é de tão pesado que isso aqui é. Não tem como entrar aqui, não tem como entrar. E ele não sai daqui. Então, como é que eu faço pra entrar aqui? Como é que eu faço? Até o Espírito Santo fica assim, meu Deus do céu, vou ter que tentar bater ali de novo. Não sei se ele conseguiu entrar. Se ele realmente conseguiu entrar. Mas na época pareceu muito real. Muito real. Mas aí isso acontece. Aí eu me apaixono por um outro homem. E não nem... eu me apaixonei por um... Eu não tô pegando isso aqui um caso falando que, nossa, uma paixão homossexual de um jovem cristão em conflitos com a sua fé e as suas paixões. Não foi nem isso, não teve exatamente essa oposição. As duas coisas andaram lado a lado e se entremearam de alguma maneira. E, tipo, em determinados momentos do meu dia, ainda que eu voltasse a pensar, tá bom, Deus, tá bom, Bíblia, tá bom, eu tenho que entender um pouco mais disso, tá bom, os evangelhos, tá bom, o que eu tenho que fazer. Mas, quando eu estava perto de Elias, isso não importava. Deus não existia perto dele. Deus não existia perto de Elias. Só existia ele. E malemar se brincar, nem eu, sabe? Só existia ele. E era tudo que precisava existir. Era um troço bem assim. Mas nesse sentido, tipo, o que isso quer dizer? Veja bem, voltando, eu me apaixonei por um homem depois da minha conversão. Não, eu não me apaixonei por um homem. Eu não me apaixonei por um homem. Eu me apaixonei por Elias. Era assim, eu não me apaixonei por um homem. Olha essa situação aqui problematizadora, olha essa situação aqui de casa. Não, isso não é uma situação, não é um caso, é o meu caso. O que pra mim é o único que importa. E eu me apaixonei por ele. Só por ele. E isso foi tudo naquela época. E tudo que precisava ser, se brincar. Tipo, o que isso quer dizer? Será que isso vai acontecer de novo? E será se eu realmente quero que isso aconteça de novo? Francamente, eu tendo mais a não. Eu tendo mais a pensar que não queria. Que, de novo, eu tô muito repetitivo nesse vídeo, mas eu sempre volto pra isso. Na minha cabeça é exatamente assim. Na minha cabeça é assim, só que sem palavras. Mas a mesma coisa, que eu tento vocalizar de várias maneiras, mas é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Ao mesmo tempo que eu nunca tinha me sentido tão alguma coisa, eu não era nada e nem precisava ser nada naquela época. Eu não precisava continuar respirando. Eu já não precisava mais. Eu não precisava sair vivo daquilo. Eu não precisava continuar. Podia, muito bem, acabar. Era bem assim, era um sentimento bem assim. Era um êxtase tão quieto, tão silencioso, murmurante, mudo, morno. Não no mau sentido, morno, em um sentido de pele quente, de pulsação normal, de coração que bate normalmente, de um corpo vivo que não precisava de toque para que você sentisse ele. Você sentia com o olhar. Ter olhos era uma bênção naquela época. Eu acho que eu teria mais medo naquela época, eu teria muito mais medo de ficar cego do que de morrer. Porque se eu ficasse cego, eu não iria ver ele, não iria conseguir mais vê-lo. E pra mim, isso era muito. Sei lá, acho que naquela época eu realmente queria um martírio. Eu queria algum tipo de martírio. Tipo, aquela era a época da minha vida em que eu tava pronto, com um buquê na mão até.
pronto, ou com uma fruta na boca assadinho, saindo do forno, pra venha um relacionamento abusivo, venha um troço que vai me desgraçar pra sempre, e do qual eu não vou conseguir sair, eu vou morrer, vou acabar morto. Em alguma cracolândia e, sei lá, minha mãe vai reconhecer meu corpo em algum, em algum necrotério, junto com dele. De preferência junto com dele, junto com o de Elias. Eu tava, tipo, preparado pra, ai, cara, me destrua, mas me tenha, sabe? Era bem isso mesmo, me destrua. Mas põe as suas garras em mim. Se surge com o meu sangue, sabe? Quer me machucar, me machuca, mas me pega. Eu tento falar isso, porque eu não tô brincando. Isso não é um troço que eu falo pra tu rir. E eu sei que tu tá rindo. Que engraçado. É ridículo, eu sei que é ridículo, mas não é menos real por isso. Me desculpe. Eu vou rir com você, mas tipo, isso pra mim não é piada. Eu tô rindo de um troço que não é piada. É uma piada, mas tipo, é uma piada real. É fato ridículo e absurdo. É uma piada de mau gosto tão real que é, sabe? Tudo bem, não me ofende não, se você rir, pode rir. Eu também rio. E às vezes choro até. Mas tipo, é exatamente isso, sabe? Isso me faz muito pensar nos mártires dos santos, naquelas pessoas que tão apaixonadamente davam suas vidas pelo Senhor, com S maiúsculo, pela fé, pela igreja. Eu faria, se não tudo isso, quase tudo isso, por Ele. Eu subi em um cadafalso, eu estava subindo em um cadafalso, por Ele, ou com Ele, preferencialmente com Ele. Eu estava clamando por um abate, se fosse ele o algoz, sabe? Que seja, que fosse, que tivesse sido. Não importava. Não importava. E ao mesmo tempo que eu penso, cara, será que eu vou conseguir me entregar pra alguém de qualquer maneira que chegue perto disso? Ou será que eu quero isso? Correr esse risco de novo? Porque, cara, vamos ser sinceros aqui, sem zoação, sem brincadeira. Mais zoeiro, por mais porradeiro, por mais putanheiro, por mais putarieiro, por mais heterotop, por mais da bagaceira, por mais dark room, por mais dissoluto, perdido, vulgar, ou DSTZ, o que você seja. Seja você quem você seja, ele ou ela, ou isso, sei lá o que tu é, mas seja quem tu for. Quem é que quer tornar a si mesmo? Quem é que quer tornar a si mesmo depois de uma paixão, depois de enlevar de uma paixão? Sério, se tu já passou por isso, se tu já sentiu isso, me fala. Quem é que tu conhece? Quem é que quer tornar a si mesmo depois de enlevar de uma paixão? Quem é? Tipo, se for pra queimar, que consuma tudo de uma vez, sabe? Que se consuma enquanto cai, ou antes de cair. Se for pra te consumir, que tudo se exploda de uma vez, que seja de uma vez. De que não tenha nada depois. Tá mandando mensagem aqui. Tá vendo? Se eu for gravar um vídeo, se eu for tentar ser minimamente coerente, eu preciso ficar longe do celular. Eu preciso ficar em um lugar onde ninguém me incomoda. Vou voltar me esperando até agora. Vou voltar me esperando até agora. Quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou atendê-la, bichinho.
Eu preciso fechar a janela. Eu só não posso fechar minha cabeça, mas enfim, porque isso aqui só já basta me fazer ficar ricocheteando em vários lugares, não conseguir chegar a lugar nenhum. Mas sério, me fala. Eu não posso estar sozinho nisso. Eu não posso estar sozinho nisso. Né? Não na questão da paixão, porque muitas pessoas se apaixonaram. Mas tu, não importa quem você seja. Se você conseguir entender português, isso basta. Tu. Ai, cara. Quem é que quer o livre espetáculo vontade? Quem é que quer tornar-se depois de enlevado de uma paixão? É realmente esse o questionamento. É exatamente esse questionamento. É tal e qual esse questionamento que eu quero fazer pra você. Quem é que quer? Quem é que quer? Tipo, se queima que também devore, sabe? Se queima que também devore. Tipo, que se extingua tudo de uma só vez lá no alto. Antes que caia. Porque vai cair, tudo cai. O que já cai em chamas. Como que, ainda que cadente, estrela. Eu sei, eu tento não ser gay, mas eu sou gay. Mesmo tentando não ser gay. É genérico, né? Biológico, eu posso fazer o quê? Acho que eu ainda vou tentar trazer nesse canal aqui alguma coisa do Shustari. O da Teresa Dávila. Eu nem terminei de ler ainda as Confissões do Agostinho. Acho que eu vou tentar terminar de ler. Eu quero falar sobre tantas coisas, mas essas coisas parecem importar menos do que o que elas querem dizer na minha vida, sabe? Eu já tive um canal de literatura antes. Já fui booktuber. Só que aquilo ali parece uma coisa tão distante de mim. Isso daqui sou eu. Isso daqui sou eu. Então eu não quero mais falar de coisas distantes de mim. Pelo menos eu não quero falar de coisas que não tenham a ver com a minha vida ou sem referenciá-las à minha vida. Porque no momento é tudo que me importa. É tudo que eu tenho. Então, é isso. Você conseguiu chegar até aqui. Bota aqui. Isso aqui deve ter feito algum sentido pra você, então bota aqui. É isso, esse vídeo não fez o menor sentido, mas fez muito pouco sentido, foi bem repetitivo, mas os meus vídeos são assim. Se é o primeiro vídeo que você vê aqui do canal, seja bem-vindo. A casa é pequena e é mal arrumada e é pobre e é assim mesmo. Falta água, é assim mesmo. E é meio suja também, é assim mesmo. Bem-vindo. Ou bem-ido. Ou vindo. Não necessariamente bem, mas vindo. Enfim, para gravar esse vídeo que eu tô fazendo muito pouco sentido agora. Fazer menos ainda. Enfim, eu nem falei que dia é hoje, né? Dia 10 de maio, sexta, 9h23. E eu falei no começo do vídeo que eu tava gravando esse vídeo a caráter, porque assim como aquele outro vídeo que eu privei, eu estou nu. Porque eu tinha que ter tomado banho já, mas eu tava, enfim, precisava gravar isso aqui antes de tomar banho. E por que é importante pra esse vídeo? Porque esse vídeo aqui é muito simbólico, sabe? Então tudo isso aqui é tudo muito a caráter, tudo muito se encaixando. Como eu consigo encaixar? Que não, que está da minha boca, né? Enfim. Eu espero poder postar esse vídeo. Eu espero ter a coragem, ou me faltar a noção que eu preciso pra postar esse vídeo. É isso. Acaba, vamos ler. Ou tu. É isso. Inteiro.